Se você está aterrissando aqui hoje, talvez aí 2, 3 dias, 3 domingos de ausência, nós estamos numa série chamada Comunidade de Fé Autêntica, e essa série, na verdade, está baseada no livro de Judas, na Epístola de Judas. E é uma epístola muito incrível, porque na verdade, um incentivo, um impulso do autor para que a gente defenda a fé, para que os autores daquela época, para que os leitores daquela época defendessem a sua fé. E defendesse a sua fé, inclusive, diante dos falsos profetas ali, que questionavam várias coisas. E aí é muito interessante, porque a palavra de Judas, inclusive, no início da carta tem coisa muito importante para falar com vocês, inclusive a respeito da salvação, só que diante do cenário que a gente está vivendo, eu preciso estimular vocês a defenderem a fé. Então, é um texto muito especial e eu espero que a abordagem de hoje à noite, de alguma forma, te encoraje a caminhar mais perto do Senhor e defender sua fé, tá bom? Então, vamos lá, Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo mesmo, mas o meu desafio de hoje é o versículo 5, 6 e 7. E aí eu queria aproveitar até esse ambiente nosso aqui, está na tela, nas 3 telas, e convidar você para ler junto comigo. Vamos lá? Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Olha que coisa. E é interessante porque aqui tem uma... Não é uma coisa que a gente não sabe. Olha que interessante. Ele está falando assim, eu sei que você já sabe, ainda que vocês já saibam dessas coisas, eu tenho aqui para te lembrar um negócio. Estou aqui para ajudar você a não esquecer. Quero lembrar vocês disso. O povo que Deus libertou do Egito, mesmo Deus que exerceu um favor incrível, extraordinário, miraculoso, inclusive, porque quem sabe, eu estava assistindo essa semana com os meus meninos lá, sexta-feira eles não tiveram aula, a gente assistiu Pequeno Príncipe lá, o Moisés. Cara, como é incrível você começar a relembrar aquilo, imaginar quanta coisa miraculosa aconteceu naquele contexto de libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Só que essa mesma geração que foi liberta junto com Moisés e que saiu numa caravana rumo à terra de Canaã, exatamente por causa das suas obstinações e por causa dos seus pecados e por causa de algumas questões muito específicas, não entraram na terra. Então essa ideia de que pereceram ali, foram destruídos, na verdade é porque assim, morreu todo mundo, morreu uma geração todinha sem entrar na terra prometida. Tudo bem? Versículo 6, então diz assim, vamos juntos, 1, 2, 3. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Aqui é outro negócio difícil para nós, né? Você imagina, os anjos, isso é a prova de que às vezes não significa necessariamente que está tudo resolvido, só o fato de estar diante do Senhor. Certo? Quando Jesus estava na terra, inclusive, muita gente caminhou com Jesus e não resolveu a vida deles. Ou até mesmo algumas questões que envolvem milagres nas nossas vidas. Nem todo mundo que experimentou algum milagre, alguma coisa muito incrível, não significa necessariamente que o coração dele foi transformado. Ele teve uma bênção, ele experimentou de algo maravilhoso, mas não significa necessariamente que os olhos dele foram abertos para o conhecimento da verdade. E aqui você vê, você imagina, os caras estavam diante de Deus, estavam num lugar maravilhoso nos céus, mas aí alguma coisa entrou na cabeça desse povo e Deus mandou eles de lá para baixo. Taca lá para baixo. Entendeu? Então eles foram aí disciplinados num certo sentido. E por último, versículo 7, vamos juntos, 1, 2, 3. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, ou circunvizinhas, né? As cidades que estavam em volta, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídos pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Cara, difícil demais. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado por tanta coisa que já foi possível de ser realizada durante esse domingo.
E agora, nesse final de dia, nesse final de domingo, estamos juntos com esse grupo de irmãos, de irmãs, para essa última celebração. E pedimos, Deus, que o Senhor fale a nós, que o Senhor, de alguma maneira, através do que eu estudei, do que eu preparei aqui, possa nos edificar, nos ajudar, nos alertar, e que possamos sempre, diante da palavra, diante de uma exposição, diante de uma aplicação, de uma explicação, de alguma forma que o nosso coração e a nossa mente estejam conectadas com o Senhor e que elas sejam passivas para a transformação ou ativas para um processo de transformação. Que o Senhor possa gerar em nós aquilo que nós mesmos não somos capazes de gerar e que possamos, Deus, com esse operar do Senhor em nós, galgar um caminho de vitória, de obediência, de testemunho e aprender com os exemplos da Bíblia, sejam eles exemplos positivos ou exemplos que a gente não deve seguir. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu falei que o texto de Judas, é um texto incrível. Primeiro começa aí, Amados, embora planejasse escrever com todo o empenho, ou seja, dedicação, intencionalidade, abrangência sobre a salvação, que nós já compartilhamos com vocês, ou seja, nós já ensinamos, nós já instruímos vocês, já passaram por um processo conosco, só que eu sei da importância de falar isso, mas do jeito que a coisa está aí, nós precisamos escrever a respeito de um outro assunto. É lógico que quando está falando de defender a fé, é óbvio que já está embutido o aspecto da salvação e da salvação na pessoa de Jesus. Mas qual é a ideia dele? Insistir que defendam a fé. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Insistir que defendam a fé. E é interessante que quando a gente começa a estudar esse texto aqui, uma coisa que inclusive é papel da gente quando vivemos uma fé verdadeira como cristãos, é inclusive o confronto com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não é uma coisa legal, não é uma coisa tão simples de fazer, até porque a ideia é que façamos isso de maneira muito cuidadosa, amorosa, equilibrada, até porque a gente quer ganhar as pessoas, mas a ideia é de você se posicionar. Acho que de manhã eu até fui mencionar o exemplo do pequeno grupo, eu acho que minha cabeça foi para outro lugar e eu esqueci de mencionar. Mas sexta-feira eu estava num pequeno grupo e foi muito interessante que a discussão no pequeno grupo foi exatamente sobre essa ideia de não ser irado, de ser tardio para falar, mas na hora que falar o quê? Porque tem muita gente que pensa assim, eu não vou dar minha opinião, não, vou ficar na minha. E é como se a pessoa, com essa atitude, ela estivesse sendo uma pacificadora. Só que muitas vezes a pessoa fala assim, você tem a oportunidade de opinar sobre algo, mas você não opina, e quando você sai daquele ambiente, a primeira pessoa que você encontra, você fala assim, nossa, já inventaram isso aí de novo, já falaram isso aqui de novo. Então, o líder estava ensinando um negócio que eu achei muito interessante, que ele está falando assim, eu e você, nós devemos falar, mas falar de maneira assertiva. Olha só. E aí ele ensinou para nós lá que essa fala assertiva é uma fala de posicionamento. Então, não necessariamente eu preciso concordar com tudo que estão falando sobre a minha fé. Ou simplesmente aceitar tudo que falam só porque eu sou um cristão. Porque às vezes parece que nós como cristãos somos tudo meio burrão. Parece que inteligente ou inteligência, ela paira sobre quem não é crente. Porque cara que vai na igreja, o cara que canta uma música gospel, parece que a intelectualidade dele é diminuída. Eu não entendo isso. Por que isso? Quem disse isso? Não. Então a ideia aqui é assim, você vai defender a sua fé, mas eu achei muito interessante essa coisa de você se posiciona assertivamente. Como é que é assertivamente? A ideia de defender a fé aqui não é para você pegar um negócio daqueles que sai e falou contra a minha fé, falou que Deus não existe, falou que Deus não existe, falou que Jesus não é Deus. Não é essa a ideia dessa defesa. A defesa aqui é se posicionar com uma fala assertiva. E aí foi muito interessante, porque muitas vezes, como é que a gente ajuda uma pessoa? Aí foi num outro pequeno grupo essa semana, foi legal demais. Aí num outro pequeno grupo saiu umas coisas tipo assim, faça boas perguntas. Como é que você conversa com alguém que tem uma aversão muito grande à fé? Elabore perguntas reflexivas. Elabore perguntas reflexivas. Seja empático. Foi essa conversa que saiu no PG na quarta-feira. Em relação a essa coisa de nós defendermos a fé. Como é que a gente defende a fé diante de gente que tem uma aversão à fé que nós estamos desenvolvendo? Seja educado, seja cuidadoso com as palavras. Mas a ideia eu gostei muito. Por quê? Você se posiciona de uma maneira assertiva, não estou falando agressiva. Só que também não adianta todo mundo detonar a fé que você diz acreditar e você fica calado e fica por isso.
Então, peraí, e o resto da Bíblia que fala que você deveria dar, como é que fala lá o texto quando fala da esperança, a razão da esperança que há em vós. Então a ideia aqui a carta, essa epístola na verdade inteira, o versículo-chave da epístola inteira é esse, versículo 3, que é a ideia de insistir em defender a fé. Quando chega no 5, 6 e 7, ele está dando exemplos. Se nós vamos defender a fé mesmo, nós devíamos estar galgando, por exemplo, passos de obediência. E aí, mais ou menos parecido com minha mãe, que ela fala algumas coisas para mim várias vezes, de lembrar, eu já sei o que ela está falando. Ela repete a mesma coisa, só que qual que é o intuito dela? De que eu não caia naquilo ali, que eu não venha falhar naqueles princípios que ela está me ensinando. Então a ideia é de que a gente insiste em defender a fé, a gente se posiciona de maneira assertiva, não agressiva, mas também não é ficar calado, sem falar o que você acredita, sem falar o que você pensa, sem defender o que é a razão da sua fé. Então, essa defesa, olha aqui, não é feita com arrogância, mas com firmeza, discernimento. Por quê? Porque cada pessoa, ela vai ouvir a quantidade ou a forma de acordo com a vida dela, com a experiência dela. A gente tem uma tese numa aula de evangelismo que fala assim: Deus vai colocar no seu caminho uma pessoa que vai ouvir o evangelho que você sabe explicar. Você. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que vai ouvir o evangelho que você sabe explicar. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que vai ouvir o evangelho que você, Mário, acadêmico, professor universitário, sabe explicar. Eu talvez não seja esse cara acadêmico, mas você é melhor, é mais assertivo se você se posicionar para compartilhar a fé com essa pessoa. A gente parte de qual ideia? De que quem são os melhores grupos para ganhar os grupos não alcançados? Exatamente as pessoas que correspondem àquelas faixas etárias desses grupos. A gente que justifica de alguma maneira aí meio esquizofrênica, mas a verdade é de que quem é o melhor povo para ganhar os adolescentes? Adolescente. Deveria ser assim. Quem é a melhor pessoa para influenciar? Qual é a mulher que tem o maior poder de influenciar uma outra mulher no trabalho? Eu? Não. Então a ideia é de que você se posicione com discernimento e saiba assim, de acordo com o seu portfólio, de acordo com a sua experiência, de acordo com o conhecimento, de acordo com o seu treinamento, Deus vai usar você para abençoar pessoas de acordo com aquilo que você tem condições de falar. Agora, o que você não pode é ficar sem falar. E aí aqui ele usa então a ideia das lembranças das advertências do passado. Então eu digo assim, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. Toda vez que eu vou viajar, eu falo com minha mãe sabe, ela vira para mim e fala assim, lembra? Saiba entrar e saiba sair. Minha mãe fez 70 anos ontem, eu já tenho mais de 40, e eu estou há uns 15 anos viajando. Minha mãe fala isso há 15 anos, ininterruptamente. Eu te pergunto, eu já não sei o que minha mãe vai falar? Eu já não sei que minha mãe já ensinou que eu tenho que entrar num lugar e sair de um jeito que não vá desapontar o ensino dela. Mas aí a minha pergunta para você é, quando a minha mãe no telefone, no WhatsApp, me manda uma mensagem, já falei lá na igreja, falei com o pastor Reginaldo, a igreja está orando por você, vai com Deus, mas lembra, saiba entrar e saiba sair. O que está por trás desse ensino, dessa lembrança da minha mãe? Me ajuda aí. O que minha mãe quer dizer com isso? Tem um comportamento adequado. Sim, o corretíssimo. Por quê? Eu sou pastor. Já não sou mais aquele menino que chegou aqui com 28, mas ainda sou um pastor jovem. Na cabeça da minha mãe falou assim, você é meu filho, você é um menino bacana, você é um pastor, glória a Deus, mas não vai fazer palhaçada por aí. Se comporte que nem homem. Ué, é ou não é? Porque apesar de todos esses títulos, essas coisas que a gente recebe, na cabeça da minha mãe eu sou o quê? Eu sou o filho dela. Aí os neném são os meus filhos, né? Eles ocuparam esse trono. Eu não tenho mais nenhum trono lá em casa. Os meninos tomaram tudo meu trono. Mas brincadeira, mas é isso. Ela quer que eu tenha um comportamento adequado, inclusive. O que mais? Me ajuda aí. Boa reputação. É óbvio. E eu já não sei, ela já não ensinou? Desde que eu era pequeno, ela está falando disso. Seja alguém de uma palavra só. Minha mãe fala assim, você não é Maria, vai casar. Mãe, mas todo mundo, coitado do Luiz, que ouve isso também. Você não é todo mundo. Você não é todo. Você entendeu? Mas hoje mesmo, eles estavam sentados ali fora, todos os meninos da idade dele com o celular na mão. Todos. Menos ele.
Chegou na escola dele na reunião ontem, todas as meninas, todos os meninos para lá, serve para cá. Ele não tem celular. Aí ele disse, você está vendo, pai, por que eu estou pedindo o celular? Eu falei, sinto muito, meu filho, mas você não é todo mundo. Eu não sei até que dia que eu vou aguentar. Mas você está entendendo o que eu estou falando? A minha mãe dava instrução, você não é todo mundo. Com todo respeito ao nome Maria, que o Maria é um nome lindo, mas ela usava essa expressão, você não é Maria, vai com as outras. Você não deve ser Maria, vai com as outras. O que ela quer dizer com isso? De gente que vai na influência, e principalmente influência ruim. Geralmente essa a ideia de você não vai Maria, vai com as outras. Qual é a ideia? Influências ruins, influências negativas. Você não devia ir por esse caminho. O que mais que minha mãe está querendo me ensinar quando ela vira, ou me relembrar quando ela está falando assim, ó, saiba entrar e saiba sair? Me ajuda aí. Oi? Você tem valores. Princípios que você tem que defender e que você tem que vivenciar. O que mais? Prestador de serviço para ele poder voltar a... Excelente, pastor Edgar. Por exemplo, quando você sabe entrar e sair de um lugar, seja eu como um pastor ou como um professor convidado, ou alguém que presta um serviço, uma consultoria, uma aula, um corte de cabelo, se você aplicar esse princípio, possivelmente o que acontece? Você corta o cabelo dele de novo, você dá outra consultoria, de repente você abre um contrato para o ano inteiro, você abre uma porta naquela faculdade, alguém fala de você na outra e daqui a pouco tem outra faculdade para você dar aula, você é convidado para dar um curso aqui, convidado para dar outro curso ali, por quê? Porque você é melhor do que os outros? Não, é simplesmente que você de repente foi educado. Às vezes você não sabe quem é a pessoa, às vezes é ele que é o responsável por contratar todo mundo, só porque você pegou alguma coisa que estava no chão, entregou, perguntou para ele, como a maioria das pessoas já não fazem mais nem isso. Você, desculpa aqui, senhor, tudo bem? Isso aqui é do senhor? Eu vi cair ali, tô te devolvendo. Como é que é o seu nome, rapaz? Eu gostei de sua atitude. Não quer vir trabalhar comigo? Tá entendendo? Então, a ideia é essa. E aí nós estamos aqui dando exemplos negativos, ou positivos. E ótimo, nós vamos enfatizar nesse mesmo, positivo, que é melhor para nós. Mas vamos pensar, quanta questão também negativa, que às vezes não é assim. O pessoal brinca na internet com muito aqueles vídeos, né? Psicologia reversa, não sei o quê. Aí mostra aqueles vídeos assim, ó, terrorzão com os meninos, aquela educação antiga com os meninos. E eu de manhã mencionei até que assim, domingo eu estava em Paraisópolis e um rapaz me encontrou, um rapaz de uns 50 anos, me encostou e falou assim, pastor, gostei demais do senhor. O senhor devia vir aqui. O senhor quer ir dar uma palavra para os meninos lá embaixo? Lá embaixo onde? Lá embaixo da comunidade. Eu falei, claro que eu venho. Mas eu achei muito interessante que ele virou para mim e falou, pastor, como é que a gente faz com um menino de 14 anos, 15 anos, que está iludido com essa vida errada? Aí eu falei, cara, não sei, você deve ter a chave. Ele mesmo pega o celular e me mostra, assim, ó, coisa simultânea. Estou para pregar no culto, o culto está para começar. Ele virou e falou, pastor, olha isso aqui, ó, os caras estão lá em cima. Os agentes, infelizmente, tiveram que abater 2 rapazes lá em cima que estavam assaltando uma mulher lá na Giovanni e os meninos morreram e mostrou o vídeo para mim. Aí sabe o que eu virei para ele? Falei, então, pega esse vídeo aqui, vai e mostra para os meninos, bota num telão grandão e mostra para os meninos de 14 anos. Olha. Eu estou falando sério. E mostra para eles, ó, cara, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Então, vamos pensar. É como se Judas pegasse um celular e com um vídeo meio desses, meio reverso, ele virasse para nós e falasse assim, ó, presta atenção aqui, ó. Olha o que o povo de Israel fez e olha o que aconteceu. Aí tem uma parte legal do filme, a parte legal do vídeo é, o mar abriu, os caras viram os tubarão, eles passaram pelo meio e viram o tubarão, baleia azul, tubarão branco, tubarão tigre, caranguejo, e passou pelo meio da água. Só que lembra que eu estou falando que o milagre nem sempre resolve a vida da gente, eles passam pelo meio da água, mas não entra no deserto, não entra na terra prometida. Então o Judas pega esse vídeo e mostra para esse povo. E está mostrando o vídeo para nós de novo. É mais ou menos assim, Judas pega o vídeo lá e fala, olha os anjos, cara. Vocês imaginam os anjos? Peguei um irmão ali fora que outro dia ele tocou aqui no louvor, eu achei incrível. Aí ele falou, não pastor, estou meio enferrujado, não sei o quê. Eu falei, cara, 3 notas que você toca aquele saxofone é como se o céu viesse na terra. Vem tocar de vez em quando aqui no culto, porque eu fico imaginando os anjos tocando aqueles trompetes lá. Aquela festa sinfônica de instrumento de sopro no céu. Só que eles, iludidos, fizeram o quê? Se rebelaram contra Deus. Então o que Deus faz? Não sei, irmão, estou inventando um Disney gospel aqui. Deus vai vir, desce todo mundo, seus rebeldes, metida besta. Não quero mais nada aqui, desce todo mundo. Eu estou exagerando, mas você imagina,
mostra para os meninos e fala assim, ó, tá vendo? Tava no céu, tocando na orquestra. Tava tocando na Big Band lá do céu. Só que ficaram metidos demais, ficaram metida besta demais, pararam de obedecer e agora já queria, na verdade, tomar o lugar de Deus e falar para Deus, ó, o senhor fica lá no cantinho. E nós vamos tocar aqui hoje. O senhor falou para tocar 3 músicas, nós vamos tocar meia dúzia. E o senhor senta e fica quieto aí. Estou exagerando, mas é a ideia da rebeldia, é a ideia da... Então, o Judas pega o vídeo e mostra para eles, ó, os anjos começaram até bem. Estava tocando na Big Band, mas não deu para virar músico profissional. Não deu para entrar na orquestra. Por quê? Não conseguiram nem ser fiel no pouco, que era tocar na Big Band. Quanto mais tocar na orquestra sinfônica, não dá. Não passou nem no céu. Tocou no auditório céu, não vai dar para tocar no Teatro Municipal, porque ficou besta demais. Imagina, o terceiro vídeo. Pega lá e mostra a cidade. Deus cria tudo, maravilhoso, recurso, água, luz, sol, dia, nuvens, tudo. Recursos naturais, recursos materiais. O homem constrói cidade, constrói o que pode fazer, faz o que faz, mas se volta contra Deus. Cria um padrão social, vante Deus. E aí está nós aqui brigando pelo governo tal, cidade tal. E tem gente que acredita assim, não, se eu for embora, o Brasil não dá mais. Se eu for para os Estados Unidos vai ficar bom. Irmão, vai ficar ruim do mesmo jeito. Ah, eu vou para a Europa está pior. Deixa de ser doido, está pior. Você está pensando só no euro ou no dólar, porque não está lá essas coisas todas. Já imaginou criar um menino nessas cidades megalópolis aí, tudo sem valor, sem juízo de Deus, os povos tudo é anti-Deus, uma cultura completamente anti-Deus. É isso que Deus está falando através de Judas. Então vamos lá. Ó, qual é a primeira lembrança? O exemplo de alguns dos israelitas. E infelizmente, aqueles que eram chamados para ser embaixadores de Deus, aqueles que eram para representar o próprio Deus em termos de nação, de povo, eles viram para ele, e é terrível, e falham. O exemplo de alguns dos anjos, que infelizmente, aqui podíamos até, de alguma forma, aplicar assim, eu posso estar num ambiente espiritual, posso estar lendo livros da Bíblia, eu posso estar falando sobre livros da Bíblia, posso estar cantando sobre músicas da Bíblia, músicas de Deus, sobre músicas da Bíblia, mas não significa necessariamente que está tudo resolvido e transformado. E outro, o exemplo dos pagãos, que é a cidade, e eu coloquei pagãos aqui, porque cidade, Sodoma e Gomorra, e o texto bíblico, inclusive, ainda vai falar, é de outras cidades. Então, quais são os principais erros? Eu coloquei aqui, ó, principais erros do povo de Israel. Versículo 5. Ainda que já saibam, então, vou usar um exercício de lembrar, já falei como é que a gente faz isso. Lembrar vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruíram aqueles que não permaneceram fiéis. Então, quais foram os principais erros? Eu coloquei vários. Mas, ó, um deles, incredulidade em relação às promessas de Deus. Outro deles, rebeldia contra a liderança estabelecida. Lembra assim, Moisés, por exemplo, sobe para um retiro espiritual, Deus fala para ele, ó, você vai escrever uns negócios aí, e depois quando você desce, você lê para o povo. Ele se retira, quando ele volta, o que o povo tinha feito? Um bezerro, cara. Então, ó, uma rebeldia contra a liderança estabelecida, saudade do Egito e o desejo de retroceder. Vocês imaginam? Ó, é como se Deus falasse assim, ó, escreve os 10 mandamentos. A gente muitas vezes foi instruído a olhar os 10 mandamentos de maneira castradora. É tudo, a gente lê de maneira negativa. Eita, glória, Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento. Que você prospere, que os meninos demorem de casar porque eles estão muito novos. Dê bastante trabalho para vocês. Não deixe vocês dormir cedo igual eu. Brincadeira. Mas a ideia é, como é que alguém que recebe... Porque, ó, vamos pensar. Deus deu um código de ética para uma nova cidade. Vocês viviam escravos no Egito, vocês viviam debaixo da ideia desses deuses feitos à imagem e semelhança dos homens, que os caras pegam, leva para cá, leva para cá, leva para lá, leva para cá, leva para cá. Já ensinei isso aqui, é a ideia do eu sou. O que Deus está falando para Moisés, eu sou um outro, totalmente outro, eu sou o Deus diferente, eu não posso ser comparado aos deuses do Egito, não me compare a esses ídolos. É isso que Deus está falando para Moisés. Deus manifesta todos os poderes, porque lembra que até o povo sair do Egito, cara, quanta coisa incrível que aconteceu. É anjo que aparece, é bicho que morre, é água que vira sangue, é sangue que vira água, é umbral, é não sei o quê, é os primogênitos que morrem.
E se não bastasse os primogênitos, na hora que os homens estão indo rumo à terra de Canaã, é o mar que se abre, é cajado que vira cobra, é tanta coisa incrível, mas não resolveu. Quando esses homens estão indo rumo à terra de Canaã, começa a reclamação, a murmuração. É igual às vezes a gente pensar assim, né? Sei lá, você mora num apartamento de um dormitório, que para mim já é uma coisa muito incrível, viu? A gente vive dias onde comprar um apartamento de um dormitório já é uma bênção. Você devia, assim, se nós fosse católico, era para subir escada de pé, de joelho. Porque é incrível, está muito caro. Requer um planejamento, é financiamento. Os caras falam minha casa, minha vida. Eu falo minha casa, minha dívida. Porque é 30 anos, 40 anos pagando aquele troço. Só é capaz da aposentadoria, que nós nem acreditamos que nós vamos ter, chegar primeiro, que é a quitação desse apartamento. Mas, brincadeiras à parte, qual é a ideia? Você tem um apartamento de um dormitório, Zias. Aí vem alguém e te dá uma chave e fala assim, cara, estou trocando com você. Me dá o de um, porque eu sou empresário, tenho muitos. Eu vou alugar esse apartamento, para mim não faz diferença. Eu alugo esse aí com 200, 300 reais menos e o outro aí, ó, tá tudo certo. Eu estou te dando um apartamento com 3 dormitórios, 2 banheiros dentro. Aí começa a reclamação. Nossa, mas aí 3 quartos agora, e aí 2 banheiros, nossa, limpar 2 banheiros, Deus me livre, que não sei o quê, e não tem elevador, mas o outro não tinha elevador, tem 2 vagas de garagem, mas agora tem que ter 2 carros. Não parece absurdo? Mas pensa comigo, é isso aqui, ó. Só que lembra que o que está por trás disso daqui é a intenção do nosso coração, e nós somos desse jeito. Quantos de nós experimentamos uma vida extraordinária com Cristo e nós temos saudade da vida errada? Nós já sabemos que aquela vida é rejeitada diante dos padrões de Deus, mas nós queremos viver aquela velha vida. Olha, vem aqui no CR para você ver a luta que é para os caras largar um negócio. Passa o ano aqui, ó, num processo, e gente tentando ajudar, porque é difícil demais largar certos hábitos, é difícil demais largar certos vícios, é difícil demais abrir mão do pecado. A gente já sabe que é pecado. Só que o troço fica ali, atrapalhando a gente. E está aqui, ó. Saudade, você tem ideia de que alguém tem saudade do Egito? Está aqui, ó. E eu tenho certeza que alguns de nós reclamam. Eu moro num apartamento de 3 quartos e 3 banheiros. E nós estávamos morando num em Belém de 2 quartos e um banheiro. Nós louvamos a Deus demais nos 3 quartos. Reclamamos demais na hora de lavar o banheiro. Porque ninguém quer saber de lavar banheiro. Inclusive esse que vos fala. Deus me livre de lavar banheiro. Tá vendo? Outra coisa. Rejeição da presença do poder de Deus. E tantas outras coisas que eu coloquei aqui, ó. Desobediência, presunção. Esses são os erros de Israel. Olha aqui para mim que eu coloquei aqui, ó. Libertos do Egito, mas perecem no deserto por 2 questões principais: incredulidade e rebeldia. Repete comigo: incredulidade e rebeldia. A gente precisa pedir muito a Deus para o nosso coração ser quebrantado, para que a gente possa, de alguma maneira, por Ele mesmo, dizer como o salmista: como eu amo a tua lei. Eu acho que é um processo, pastor Josué, Eunice, discipulado próprio, autorresponsabilidade, que Deus vai transformando a gente para a gente poder ter prazer nas coisas de Deus. Porque se não for assim, não vai. Quais são os erros principais do povo dos anjos, no caso? Aí eu coloquei aqui, ó. Também lhes lembro, ó, a estratégia pedagógica de Judas, que os anjos não se limitaram à autoridade recebida. Aí tem um ensino aqui teológico difícil. Alguns vão dizer que esses anjos, depois que Deus disciplinou eles e mandou eles abaixo lá do céu, foram eles que deitaram com as filhas dos homens lá e foram os pais dos gigantes. Eu acho isso meio difícil, porque ele fala que Deus aprisionou eles em cadeias. E o que a gente aprende na angiologia, ou seja, no estudo dos anjos, é que os anjos são assexuados, ou seja, os anjos não têm órgãos sexuais. Então nós temos que buscar uma outra maneira de instruir ou de aplicar aquele texto, ou de ensinar aquele texto onde aquelas mulheres coabitam com algum tipo de homem ou com alguma esfera lá e que brota aquele bocado de gigante. Esses daqui foram disciplinados por Deus num certo tipo de prisão, num certo tipo de cadeia, e aguardam também o julgamento final. Então a ideia aqui é, lembra os anjos que se rebelaram contra Deus e deixaram o lugar que pertenciam, cara. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do juízo. Por quê? Primeiro, coloquei aqui, quais os principais erros? Coloquei 2. Rebeldia contra a autoridade divina. Mas olha quantos a gente poderia mencionar. Primeiro deles, sei lá, corrupção da própria natureza, da vocação.
Abandono do lugar designado. Aí a gente pensa assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Isso aqui não tem nada a ver com a gente. Irmãos, quantas vezes a gente briga um com o outro, ou briga com o irmão, e aquela soberba fala assim, às vezes não é soberba, às vezes é tristeza também, que também é, mas a gente fica entristecido demais. Às vezes eu admito a vocês, é possível sermos injustiçados, mesmo no ambiente de uma igreja. É possível ser maltratados de maneira que não deveria, mesmo no ambiente de igreja. Só que isso não deveria ficar sendo os nossos discursos de justificativa. Por quê? Alguém faz igual o anjo, a gente acha que é só anjo que pode cair de cima para baixo. Só que muitas vezes a gente faz isso aqui em que sentido? Fulano fez algo contra mim, quero mais saber de igreja. Quantas pessoas feridas em nome de Deus, em nome da fé, numa religião, num pastor, com um pastor, e aí ele fala assim, eu vou procurar uma igreja grande, porque eu entro e saio e ninguém fala comigo, ninguém mexe comigo, não sirvo. Irmão, isso é uma distorção da natureza de propósito, tanto da igreja quanto da pessoa como um cristão. E eu entendo, se alguém vem para cá nessas condições, nós não estamos mandando você embora. O que eu estou lhe dizendo é, eu até admito, e eu entendo que você talvez até precise de uns dias, de umas semanas, e 1 ou 2, 3 meses aí para dar uma melhorada, uma restaurada. Mas dizer que você vai viver a vida inteira aqui dentro dessa igreja, sem fazer nada, porque você teve uma experiência muito ruim em outra igreja, nós precisamos ajustar a sua eclesiologia, porque você não entendeu qual é o seu papel como cristão e não entendeu qual é o seu papel como igreja. Eu admito, estou dizendo para vocês, infelizmente tem igrejas menos saudáveis do que outras. Graças a Deus tem igrejas saudáveis, mas infelizmente tem igrejas que não são tão saudáveis assim, e talvez você fez parte de uma igreja dessa, e está sofrendo desdobramentos de uma igreja doente. E aí, meu irmão, eu tenho que te dizer, você tem que pedir para Deus curar o teu coração e você alinhar sua cabeça, não na sua experiência, mas nos propósitos que Deus tem para a sua própria vida, para a igreja como um todo e para a sua vida como um cristão. Então a rebeldia não é uma coisa que justifica. Outra coisa, já falei, rebeldia contra a autoridade divina, deixar de fazer o que Deus manda, ou fazer o que Deus não mandou, e corrupção da própria natureza. Eu até menciono assim, até nós como igreja, vamos pensar, irmão, essa igreja mesmo tem um DNA missionário. Quantos trabalhos, quantas igrejas essa igreja, quem veio no último curso de membresia semana retrasada, ouviu a gente falar de algumas das igrejas que nós ajudamos aqui, ou que essa igreja plantou diretamente. Fora o tanto de igreja que essa igreja ajudou indiretamente com uma oferta pontual, um missionário que a gente conhece, que a gente autentica o trabalho dele, a gente não sustenta mensalmente, mas a gente vai lá, dá o suporte, ajuda, resolve. Quantas igrejas espalhadas aí pela AME que nós ajudamos os missionários? Uma igreja com DNA missionário. Se alguém chegar aqui e falar assim, nós não plantamos mais igreja, nós vamos cortar esse negócio de oferta missionária, acabou. Corrupção da natureza, entenda o que eu quero dizer em termos de corrupção, eu estou dizendo assim, desviamos da natureza de propósito da igreja, porque Deus mandou a gente pregar o evangelho para todo mundo, Deus mandou a gente sustentar o povo de Deus, Deus mandou a gente evangelizar e expandir, ou seja, se a gente parar de fazer isso, a gente corrompeu a natureza de propósito, corrompeu a própria chamada e a vocação de Deus, tanto para a igreja, quanto para nós como indivíduos cristãos que pertencem a essa igreja. Os principais erros de Sodoma e Gomorra, terríveis. Também não se esqueça, lembre-se, um outro jeito de falar, lembre-se, Sodoma, Gomorra e as cidades, cheias de... E geralmente quando a gente pensa em moralidade aqui, a gente já está pensando assim, adultério, também é um deles, porque aqui tinha demais, inclusive. Só que a ideia aqui é aquela de Romanos. O homem deixa seu modo natural, trocar a verdade de Deus pela mentira. Romanos 1,16, trocar a verdade de Deus pela mentira, adoraram mais a criatura do que o Criador, e os homens trocaram o seu modo natural. Qual é a ideia? Essa palavra porné é numa abrangência maior. Relações ilícitas entre homens e mulheres, relações ilícitas entre homens e homens, mulheres e mulheres. E aqui o pior era homens casados com mulheres, achando que era natural ter relações com outros homens para o prazer. Tenho relação na obrigação para a procriação, tenho relações extras para o meu prazer. E onde está o meu prazer? Eu quero mudar o modo natural, e aí é homem com homem, mulher com mulher. É doído demais o texto. Só que aí não é só isso, porque essa ideia da imoralidade e da perversão, ela envolve o governo, o jeito de ser de uma cidade. A pedagogia de uma cidade, a estrutura intelectual de uma cidade, a estrutura ideológica, filosófica, o jeito de lidar, o jeito de criar leis de uma cidade. Olha o que a gente está vivendo nesse país, gente.
É gente que não gosta de trabalhar e vai fazer uma lei. Qual lei? Que alguém que tem que trabalhar e que está gerando riqueza tem que me custear. É óbvio. É óbvio. Alguém que não quer trabalhar, vou tirar de quem quer trabalhar e está gerando riqueza. Quem está gerando riqueza, banca quem não quer trabalhar. É igual na família. Família que tem 3, eu tenho 4 filhos, já estou morrendo de medo do futuro. Por quê? Toda família que tem de 2, 3, 4 para cima, sempre tem um que quer escorar nos outros. Aí tem 1, 2 irmãos que cresce. E se o pai não tem juízo, o que, que o pai faz? O irmão e a irmã que enricou, o pai fica buzinando, ou a mãe fica buzinando, ajuda seu irmão, ajuda seu irmão, ajuda seu irmão. Mãe, nós já ajudou de todo jeito, já pagou uma faculdade, já arrumou um emprego, o cara não paga emprego, o cara não termina a faculdade, o cara não termina o curso, o que a senhora quer? Que eu patrocine esse cara? E aí vira aquela guerra de família. E na hora que falta alguém, que morre alguém, na hora de dividir a herança, deveria dividir tudo igual. Aí aquele que não trabalha, o que acontece? Todo mundo tem que dar para ele. Não, mas você já tem, Olha. Ou eu estou doido. É a história da carochinha. Ou parece que eu estou na casa de um bocado de gente. Gente do céu, olha aqui, imoralidade sexual desenfreada. Persistência no pecado, apesar das advertências. E eu acho que isso aqui é de doer, porque a ideia assim, lembra? A gente escreveu um musical que mexeu muito comigo, que foi a Arca. E um dos momentos mais emocionantes era que assim, as crianças, todo mundo entrou para dentro da arca, fecharam a porta, e aí pegaram aqueles papéis azul e ficaram na frente da arca, pastor, falando assim, não deixe para a última hora a decisão que você pode tomar agora e não sei o que, e repetir. E ficou aquele tom sombrio, Paulo, musical, aquela coisa. E aí daqui a pouco começaram a gritar, abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Aí vem eu para pregar. E aí eu tenho que pregar e falar assim, como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Falaram que a arca ia fechar, mas vocês não deram ouvido. Falaram que a arca ia fechar e vocês não deram ouvido. Falaram que a arca ia fechar e não deram ouvido. E pasmem uma coisa, nós nesse falso senso de justiça, nós estamos do lado de dentro ouvindo o povo do lado de cá. Porque você imagina, eu estou do lado de dentro, beleza? Quero nem saber, estou do lado de dentro. Mas tem um primo meu do lado de fora, ele bate na porta, qual é a vontade que eu tenho? De abrir. Só que o texto diz que foi o Senhor que abriu e nenhum ser humano, nem Noé, nem seus filhos podiam abrir do lado de fora, pelo lado de dentro abrir a porta da arca. Então a ideia aqui tem gente que está vivendo um estilo de vida persistente no pecado. E a ideia aqui não é assim, Deus vai condenar o inferno, eu pequei, Deus não me perdoa. Não é isso. Ele está dizendo de gente que talvez não está dando sinais de alguém que de fato foi convertido e vive um estilo de vida escandaloso. Eu até brinquei e mencionei de manhã, gente, quem está namorando aqui? Quem está namorando aqui que é crente, devia namorar do jeito santo de Deus. Parece conversa de 1950, mas desculpa, é o que a gente aprendeu na Bíblia. E aí você talvez discorde de mim, até você ter uma filha. Eu tenho uma. Eu já estou orando, porque eu já estou imaginando. Ela é linda, vai ficar mais linda ainda e um jaburu de um dos filhos de vocês querendo ir lá em casa bater e chamar ela de namorada. Persistência no pecado, apesar das advertências. O que eu quero ensinar então para a gente ir indo para os nossos desenvolvimentos finais? O que é que a gente aprende com tudo isso? 2 coisas. Primeiro, nós deveríamos olhar para o passado e não... Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Aprendemos com o passado para não repetir os mesmos erros. E eu estou dizendo para você, é difícil demais. Não é uma questão moralista, até porque aqui quando a gente for encontrar Cristo nessa história toda, a verdade é que o único que foi capaz de obedecer 100% foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus. Eu não dou conta de obedecer 100%. Só que a ideia de que nós somos salvos pela graça, e é o que nós vamos celebrar por meio da ceia, não deveria levar a gente a um estilo de vida onde a gente não se importa com a vontade de Deus. E olha aqui, vamos ler juntos esse versículo, 1, 2, 3. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas olha aqui, foi escrito para o nosso ensino, é por isso que está escrito. E aí nós temos que amadurecer e entender que tem coisas que estão escritas na Bíblia para revelar o caráter de Deus. Tem coisas que estão escritas na Bíblia para a gente conhecer mais a Deus. Tem coisas que estão escritas na Bíblia para nós imitarmos. Mas tem coisas que estão escritas na Bíblia para mostrar exatamente que quando nós desobedecemos,
infelizmente, nós de alguma forma sofreremos algum nível de consequência ou de punição ou de disciplina. Outra coisa que a gente aprende, então, primeiro aprendemos com o passado para não repetirmos os mesmos erros, e o segundo, qual que é? 1, 2, 3. Pequenos desvios hoje tornam-se grandes. Não tem jeito. Se você pegar seu carro numa rodovia que você deve ir direto, se você começar a deixar o volante inclinar, possivelmente haverá um acidente. Se pegar um barco, pegar um navio, descendo rumo a Belém, de Manaus, Belém, pastor Josué, e se você não prestar atenção, tu vai encalhar o barco, tu vai tacar vai pegar uma pedra e vai criar um acidente. Então, alguns desvios, pequenos desvios hoje, podem se tornar grandes quedas amanhã. Não normalize. Não normalize. Ah, eu já fui casado, pastor. Eu já fui casada. Agora eu estou namorando. Então, você devia namorar do jeito que todo mundo tem que namorar. Eu entendo sua história, eu entendo as suas experiências, eu entendo inclusive certas dificuldades, traumas, más lembranças. Mas irmão, põe o passado no devido lugar e vai viver o novo com Cristo. E inclusive esse novo com Cristo não são só as vitórias. Esse novo com Cristo, inclusive, é um novo jeito de fazer o relacionamento, de estabelecer parcerias, é um novo jeito de encarar a vida e de fazer as coisas. E aí olha o que diz o texto: correis bens, quem vos impediu? Às vezes, algumas coisas até boas passam a ser obstruções para que a gente possa obedecer à verdade de Deus. E aí eu não sei, né? Você vê, ó, Judas vira para esses irmãos e fala assim: não caia nesse engodo. Irmão, quando eu pego esse versículo aqui, eu fico me olhando nesse versículo. Eu não sei, pastor José, talvez o senhor e o pastor Edgar sejam homens santos de outro nível. Mas mesmo eu como pastor, você fica assim, cara, já teve gente que falou assim, essa denominação aí, esse grupinho de pastores, você fica insistindo com esse negócio de ficar ensinando o versículo. Cara, isso aqui, escreve esse livro com esse tema, vai vender 1 milhão, você sai dessa pobreza e já vai logo para... E a gente brinca e a gente acha que... Mas e às vezes, quando a nossa cabeça reflete sobre essas coisas? E quando a gente começa a pensar que poderia de fato ser uma possibilidade? Porque começa com um negócio pequeno, gente. Você acha que começa com um negócio escancarado? Vira escancarado depois que você está dentro. Quando é no começo, o discurso é maravilhoso. Ninguém vende um... Você acha que Satanás ganhou a vantagem sobre Adão e Eva vendendo corrupção, vendendo pecado, vendendo morte? Vendeu uma coisa boa. Vocês não sei qual a Deus. Até o jeito de falar deve ter tido um tom de voz daqueles assim, extraordinário. Então, a ideia aqui é que a gente até corre bem num determinado momento. Chega algum momento que alguma coisa começa a impedir e atrapalhar a nossa vida para a gente não obedecer à verdade. E geralmente é algo que persuade. Por quê? Porque mexe com algum lado fraco nosso. Mexe com alguma coisa que é um ponto de vitória nossa, no sentido de desejo de vitória, de crescer na vida, de sei lá, alguma coisa que pega a gente aqui, ó. Não vem daquele que vos chamou, não é isso. Porque por mais sucesso, por mais conquistas, por mais coisas extraordinárias, fica tudo aqui. Então o melhor caminho é o caminho da obediência, mas nós precisamos lembrar disso. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a mesa. Quando a gente amassa, quando a gente menos pensa, nossa cabeça já está toda virada, toda pervertida. Começa com um negócio, começa com uma coisa. E pode perceber, isso é para tudo. Isso é para questão financeira, isso é para questão de trabalho, isso é para questão de moradia, isso é para questão de relacionamento, isso é até para questão de relacionamento conjugal. Começa com um negócio. E aí, de repente, começa a ter grandes proporções. Por quê? É um pouco só, não precisa de muito não. Porque se for demais, já assusta a gente corre. Então não pode assustar. Tem que ser um negócio em doses homeopáticas que vai levando a gente, conduzindo a gente. Judas nos desafia a uma fé vigilante, madura e atuante. O mundo está cheio de vozes confusas, mas a palavra continua sendo a verdade firme. Defenda a sua fé com sabedoria, viva com integridade e confie naquele que o guarda de tropeçar. Assim como Israel duvidou e não permaneceu fiel à aliança, os anjos abandonaram o lugar de Deus que lhes havia determinado e Sodoma e Gomorra rejeitaram as leis morais divinas para seguir os seus próprios desejos. Esses exemplos aí servem para nós de advertência para que nós permanecemos aonde? Firmes na verdade, guardando o quê? A fé que nos protege.
protege a gente de certas consequências, protege a gente de certos processos disciplinares, protege a gente e vai nos dando força, porque à medida que a gente, inclusive, baseia a nossa vida na fé, nos conjuntos de fé e nos exemplos de fé, nós vamos tentando andar numa caminhada mais correta. Diante da corrupção e da incredulidade do mundo, somente pela fidelidade a Deus e pela perseverança na fé, podemos evitar os mesmos erros e permanecer seguros na esperança e na salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida cristã. Que Deus abençoe seu casamento, sua família. E que você vá vivendo um cristianismo, vá desenvolvendo uma vida de fé autêntica, ao ponto, inclusive, de você ter condições de dar a razão da fé, da sua esperança. Que você não seja seduzido por você mesmo. Que eu não seja seduzido por mim mesmo, pelos meus desejos. Que não sejamos seduzidos por qualquer discurso, por qualquer um que fala em nome de Deus. Até porque nem todo mundo que está falando em nome de Deus, ensinando alguma coisa de Deus, é de fato de Deus. Que eu e você possamos permanecer firmes na verdade.